Abra sua Bíblia no livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias, capítulo 1. Hoje nós, dando sequência à nossa série de estudos da terça-feira, que passou para o sábado, e que terça-feira que vem voltará para terça-feira. Vocês viram que mudou o decreto, a igreja pode permanecer aberta até as 22 horas agora, mas como foi no meio da semana, a gente não quis, o WhatsApp já está bem complicado, as informações ali, então gostaria de, nesse final de semana, anunciar aos irmãos que o nosso culto de terça-feira, que está sendo ao sábado, às 18 horas, voltará ao meio da semana, às terças-feiras, às 20 horas. Então, semana que vem, nossa série sobre o panorama do Antigo Testamento volta à terça-feira, às 20 horas, ok? Então, e o sábado volta aí para ser dos adolescentes e dos jovens, ok? Oséias, capítulo 1, os irmãos acharam, diz um sonoro amém. Diz o texto: o seguinte: palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor disse: vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Lo-Ruamá, porque voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Porém da casa de Judá eu terei compaixão e o salvarei pelo Senhor, seu Deus. Porque não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado Lo-Ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho. E o Senhor disse: ponha nele o nome de Lo-Ami, porque vocês não são meu povo, nem eu serei o seu Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito: vocês não são meu povo, ali mesmo se dirá a eles: vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamem seus irmãos de Ami e suas irmãs de Ruamá. Capítulo 4, verso 1. Deus acusa a Israel. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia contra os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra,
mas apenas juramentos falsos, mentira e assassinato, roubo e adultério, a violência e homicídios, homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves dos céus, e até os peixes do mar estão morrendo. Todavia, que ninguém acuse, nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso vocês tropeçarão de dia, e os profetas, juntamente com eles, tropeçarão de noite, e eu destruirei a mãe de vocês. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei de Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Até aqui palavra de Deus, até aqui palavra do Senhor. Vamos ter mais uma oração. Pai bendito, Pai eterno, nós lemos a Tua palavra e pedimos, Pai, que Tu nos abençoe de forma muito especial no estudo, Senhor, e na reflexão desse livro poderoso do profeta Oséias. Que Tu nos abençoe, que Tu nos dê graça, que Tu nos dê inspiração. Tu fale ao nosso coração neste momento. Fale aos nossos corações. Precisamos ouvir a Tua voz. Fale conosco, Senhor, por meio da Tua palavra. Palavra inerrante, infalível e inspirada. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. 27º livro do Antigo Testamento que nós vamos entrar hoje, o livro do profeta Oséias. Deixa eu virar aqui a posição da minha apresentação para mim poder ler melhor. Foi. Livro do profeta Oséias. Eu fiz um PowerPoint. Peço que já deve estar ali, né? Então, livro do profeta Oséias, nessa série de reflexão geral, panorama geral, a gente dá algumas pinceladas, damos uns nortes assim para orientar o estudo e os irmãos terem noção do que se trata cada livro do Antigo Testamento, para após então poderem fazer as conexões com o Evangelho. Não tem como a gente, num estudo panorâmico, ficar lendo e expondo versículo por versículo. Essa não é a proposta, mas tenho certeza que seremos todos nós enriquecidos essa noite. Livro do profeta Oséias apresenta Jesus como aquele que encaminha o desviado. Então Jesus, nesse livro do profeta Oséias, ele é apresentado como aquele que encaminha aquela que se extraviou, aquela ovelha que se perdeu pelo caminho. Jesus é esse grande pastor que traz para o rebanho a ovelha perdida, e é apresentado como aquele que encaminha o desviado, aquele que acabou se perdendo. Título de introdução, coloquei aí. Oséias é o primeiro dos livros dos profetas menores. Esses livros são chamados menores, não por causa da sua importância, mas em relação ao tamanho, ao volume do escrito. E a esse respeito os livros dos profetas menores estão então em contrastes com os escritos dos profetas maiores, profetas esses que foram até Daniel, que nós estudamos aqui, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que são os livros chamados dos profetas maiores, pois eles têm os seus escritos em grandes volumes. E o pano de fundo do livro de Oséias, ele deve ser lido, Oséias deve ser estudado à luz de 2 Reis, capítulo 14, verso 23, até o capítulo 15, verso 31 de 2 Reis. Esse é o pano histórico, o pano de fundo que deve ser
lido Oséias porque ele profetizou nesse período desses livros históricos de 2 Reis 14 até o capítulo 15 e 31. Então, todo o aluno, todo o estudante dos livros proféticos, eles devem sempre entender que eles não estão soltos nas escrituras sagradas, eles têm um contexto. Todos os livros dos profetas, tanto maiores como menores, eles ocorrem no período dos reis de Israel. E justamente Oséias, então, é nesse texto. Quais são os conceitos básicos que o livro do profeta Oséias traz para nós? Conceitos básicos. Número 1, o amor incondicional de Javé por Israel. Nós vamos ver daqui a pouquinho que o casamento de Oséias com uma prostituta é o símbolo do amor de Javé por Israel, que abandonou a Deus e se prostituiu de forma espiritual através de ídolos e imagens de esculturas, especialmente adorando a Baal, uma entidade cananita, falsa e mentirosa. Então, e esse amor de Oséias, o livro traz essa trama em que ele é um profeta, ele é um judeu que se doa, se entrega a uma mulher que não merece, mas a despeito disso, da indignidade da sua esposa, ele está pronto a perdoá-la, a acolhê-la, e nisso nós temos por trás desse casamento uma verdade maior, que já no capítulo 1 nós já lemos isso. Capítulo 1, você pode voltar ali, deixa Oséias aberto, capítulo 1, no verso 2 diz: quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Moisés, o Senhor disse: vai e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Essa é a razão do casamento dele, para simbolizar. Alguém já falou isso, em momentos de crise, em momentos de urgências sem precedentes, é necessário que Deus fale de forma dramática também. Precisa de uma resposta dramática para que o povo sinta o peso e o significado do seu pecado. Então, por uma situação dramática, uma solução também dramática, para que Deus atraia a atenção do povo. Então, nós vemos no livro de Oséias esse amor incondicional de Javé. Israel tinha tudo para ser rejeitado. Israel tinha tudo para ser abandonado, tudo para ser destruído, mas a despeito de Israel ser quem ser, parece que não existe nada de novo debaixo dos céus. Essa aqui é a nossa história. Nós já fizemos força, nós já demos motivos de sobejos para o Eterno nos ter punido e nos fulminado, mas a despeito de ser quem nós somos, a graça de Deus é muito mais profunda. A graça de Deus, o amor de Deus é muito mais poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o primeiro conceito básico é o amor incondicional de Javé por Israel. O segundo conceito básico que o livro de Oséias nos traz e nos ensina é o julgamento justo de Javé. A idolatria de Israel, e aqui Israel é as 10 tribos do reino do norte. O reino dividido de Israel, as 10 tribos ficam a comando de Jeroboão no norte, e as 2 tribos do sul sendo dirigida por Davi e os seus descendentes, chamado Judá, reino do norte, reino do sul. Então, nós vemos o julgamento justo de Javé. A despeito de Deus amar as 10 tribos, e a Oséias é escrito para o reino do norte, as 10 tribos do reino do norte, governada por Jeroboão, nesse tempo aqui, Jeroboão II. Oséias profetiza no tempo de Jeroboão II, um descendente de Jeroboão. A despeito de Deus amá-los e perdoá-los, todavia eles serão dispersos, eles serão levados cativo para a Assíria, capital Nínive. Um povo cruel, você pode ver isso no profeta Naum, nós vamos chegar lá. Nínive vai ser julgada por causa da sua maldade, da sua crueldade. Foi os assírios que inventaram o empalamento.
Vocês devem saber o que é empalar alguém, né? Lembrando e refrescando a memória de vocês, é aquele tratamento que quando alguém vencia um outro povo, eles pegavam alguns desses que eram dominados e cravavam em estacas, enfiando a estaca no ânus e saía na boca, ficava empalado assim, de pendurado, estacado. Possivelmente nesse período aqui, os pais do profeta Jonas tenham sido mortos, e possivelmente é devido a essa raiva de Nínive que Jonas, quando diz que tem que pregar arrependimento para Nínive, diz: não, eu não vou para Nínive, eu fojo para Tarsis. Possivelmente Jonas viu essa destruição de Jerusalém, de Israel, as 10 tribos do norte, essa forma tão avassaladora, cheia de ódio, de raiva dos assírios, que eles exterminam mesmo, diferente dos babilônicos, que vão pegar o reino do sul e levam o cativo, mas mantém vivo, mantém as pessoas organizadas, desde gente na terra governando o que restou da terra. Os assírios não são assim. Os assírios tiram as esposas dos esposos, dão a elas em casamento a outras tribos, eles assassinam de forma cruel e violenta. Nós vemos essa violência como julgamento de Deus pelo abandono de Israel, abandono que Israel praticou contra o Senhor. Então é um conceito que Oséias nos ensina: Deus julga de forma justa. Quarto conceito básico que Oséias nos ensina é o zelo de Javé por sua aliança. Israel quebrou a aliança, pecou, achou que podia quebrar a aliança de Deus e não ia dar nada. Vamos, como diz um poeta brasileiro, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Vamos empurrar com a barriga. Nós vemos aqui o zelo de Yahvé por seus mandamentos, por sua lei, por sua vontade, por seus desígnios e desejos. O homem, infelizmente, quando peca contra o Senhor, ele faz mal a si mesmo. O zelo de Yahvé por sua aliança. E especialmente no capítulo 14 de Oséias, nos é ensinado a cura e a restauração do povo de Yahvé, de Israel, os remanescentes. Que coisa gloriosa. Isso nós vamos ver de forma mais detalhada daqui para frente. Mensagem do profeta Oséias. Está aí, a mensagem do profeta Oséias. O pecado de Israel é mais grave que o pecado das nações vizinhas, pois os pecados dessas nações vizinhas são ofensas cometidas por aqueles que não tinham relação com Javé. Eles não tinham conhecido a libertação do Egito, eles não tinham atravessado o Mar Vermelho, eles não tinham comido o maná, eles não tinham experimentado as codornizes, eles não tinham visto os milagres, que passaram 40 anos no deserto, e o texto diz que as suas sandálias não estragavam, as suas roupas não envelheciam. O pecado de Israel, ele é muito mais grave do que o pecado das nações, pois as nações vizinhas de Israel não conheciam e não experimentaram aquilo que a igreja do Antigo Testamento experimentou. O pecado de Israel de infidelidade ao seu esposo Yahvé, Jeová, que o libertara do Egito, que cuidou dele e com que fez votos sagrados de obediência e jurou juras de amor e fidelidade no Monte Sinai, quando receberam as tábuas dos 10 mandamentos, onde Deus entrou em aliança com o povo. Ele diz: tudo que Deus nos mandar faremos. E o primeiro mandamento diz: não farás para ti, não terá outro Deus diante de mim, não farás para ti mais de escultura. E eles juraram no Monte Sinai, fizeram juras de amor, prometeram ser fiéis, mas em lugar de matar a esposa adúltera, como prescrevia a própria lei, Jeová manifesta para com ela um amor que vai além do humano. Ele acolhe ela novamente. Que Deus é esse? Ninguém ama como Deus, ninguém ama como Jesus, ninguém perdoa como Jesus. Mesmo desprezado, mesmo traído,
A lei diz que a pessoa que adulterava, ela estava sujeita à pena de morte. Deus não faz isso com o seu povo, não destrói, mas ainda acolhe e a restaura novamente. Podemos resumir o tema de Israel da seguinte maneira: Israel, a esposa infiel, abandona o seu esposo compassivo, que acolhe novamente. Que livro tremendo! O livro de Oséias, se tu espremir ele, verte evangelho. Mas que é o evangelho se não é isso? O amor incondicional de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo em rebelião. Deus amou o mundo idólatra. Deus amou o mundo dominado pela prostituição, pela ira. Olha o mundo em que nós vivemos. Deus olha para este mundo e Deus não tem prazer na morte do ímpio. Essa é a mensagem do livro de Oséias. Esse livro que tu despreza, esse livro que você passa correndo e que muitos nem sabem que tem na Bíblia. Que Deus glorioso, que amor incondicional, que amor profundo. E tem crente ainda que está em crise. Não sei se Deus me ama, eu não sei se Deus me quer, não sei se eu sou eleito, eu não sei se estou escolhido. Cara, quando você lê a Bíblia, você descansa no amor de Deus. Billy Graham dizia isso: a Bíblia é uma carta de amor de Deus para a sua criação. A Bíblia é uma carta de amor. Você está com crise de amor, é porque você ocupa a sua mente com um monte de literatura e não com a palavra do Senhor. Oséias é um livro tremendo sobre o amor incondicional de Deus. Esse esposo que, a despeito de ser traído, a despeito de ser rejeitado, ainda peito acolhendo aquela pessoa que é indigna. Bendito seja o nome do Senhor. Ai, mas eu sou indigno. Oh, parabéns, Sherlock Holmes. Descobri sozinho. Não, eu não vou na igreja porque eu sou indigno. Não sou, mas é para ti mesmo que veio o evangelho. Ah, mas eu já fiz tanta coisa errada. Não, mas é para ti mesmo. Essa história é sobre nós. Isso não é uma desculpa para te fugir de Deus. Você tem mais coisa para falar, vamos mais à frente. O autor, coloca aí, a próxima lâmina. Autor: Oséias foi um profeta do Reino do Norte, como eu já falei para vocês, as 10 tribos que após a divisão de Roboão, filho de Salomão, lá teve. Oséias então profetizou no Reino do Norte, as 10 tribos, profetizou na mesma época do profeta Amós, do profeta Isaías, do profeta Micaías. Eles foram contemporâneos, só que esses profetizaram em Judá. Seu ministério, seu trabalho como profeta, durou cerca de 60 anos. É o mais longo de todos os profetas. Esfera de ação do seu trabalho: Oséias, os acontecimentos históricos que se referem ao livro de Oséias cobrem um período de mais ou menos 60 anos, que vai desde o ano 785 a.C. até o tempo do cativeiro das 10 tribos, o Reino do Norte, que cai o Império, o Reino do Norte, cai no ano 722, mais ou menos 722 a.C., quando a Assíria invade a cidade de Samaria, que é a capital. Samaria é a capital de Israel, o Reino do Norte. Isso tem que ficar bem na nossa mente quando estudamos o Antigo Testamento. Samaria é a capital do Reino do Norte. Jerusalém é a capital do Reino do Sul. Jerusalém, capital de Judá. Samaria, capital de Israel. Ok? Depois da destruição de Israel, eles são levados cativos, e essas tribos não têm mais registros nas escrituras sagradas. Judá também é chamado de Israel. Ok? Estrutura básica da mensagem do livro. A gente pode estruturar a mensagem do livro de 4 maneiras. Número 1, acusação, incluindo denúncias específicas da violação à aliança, capítulo 4, do 1 ao 11. Então o profeta traz oráculos, traz palavras de acusação. 2,
profeta traz oráculos de julgamento, incluindo a destruição e exílio. Eu botei ali exílies, exílio, são levados a cativeiro, capítulo 5, do 1 até o capítulo 8, do 1 ao 10. Esqueci de botar um ponto ali. Terceira divisão da mensagem é sobre instrução. Tem oráculos de instrução, incluindo o convite ao arrependimento, do capítulo 6, do 1 ao 3. Deus levanta o profeta Oséias para falar às 10 tribos do norte, a Israel, para que se arrependam. E por último, a última estrutura da mensagem do livro são as consequências do arrependimento, incluindo a promessa de restauração dos justos, do capítulo 14, do 1 ao 8. Ok? Vamos para o capítulo 14 rapidamente, é que eu só quero ler esse oráculo aqui, eu vou ler para vocês antes de nós seguirmos. 14 do 1 e 2. Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento, convertam-se ao Senhor dizendo: perdoa todas as nossas iniquidades, aceita o que é bom em vez de novilho, o sacrifício dos vossos lábios. A Assíria não salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras de nossas mãos que elas são nossos deuses, porque só em ti, ó órfão, encontra misericórdia. Que coisa linda. Deus chama como se fosse um pai a Israel e põe nos seus lábios palavras de arrependimento, ensinando a orar, pedindo perdão. Vocês devem voltar a mim dessa maneira, quebrantados, compungidos. Não quero sacrifício, o coração quebrantado e arrependido. Então vamos ver rapidamente algumas coisas mais pormenorizadas agora. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, nos é ensinado, nos é falado sobre Israel, essa esposa infiel a Jeová, o povo de Deus, que o acabou traindo e o abandonando. Do capítulo 1 ao capítulo 3, vamos apenas ver algumas coisas interessantes aqui, não tem como a gente tocar detalhe por detalhe, mas algumas coisas nós devemos deixar bem claro. Vamos lá. Israel como uma esposa de Jeová, como uma esposa desleal, como uma esposa infiel. O matrimônio com uma mulher infiel, a gente viu aqui no capítulo 1. Muitas vezes Deus falou ao seu povo por meio de sinais e ações simbólicas. Você pode ver isso em Jeremias, Ezequiel. Você vê quando ele manda pegar o cinto, esconder na terra, quando através das visões da panela de Ezequiel, várias vezes Deus usa de forma simbólica, de forma metafórica, sinais e ações simbólicas, ele transmite a sua palavra. Esses sinais serviam de ilustração vigorosa para a mensagem do profeta e para despertar a atenção do povo em tempos em que se recusava a prestar atenção à palavra falada. Oséias é ordenado a contrair matrimônio com uma mulher impúdica ou impura, como aviso para o povo de que ele, qual esposa de Jeová, fora infiel aos seus votos de fidelidade. Essa união deve ter escandalizado ao povo, como foi a intenção para eles. Na sua investigação deste casamento, descobrem que ele mesmo era um tal qual a esposa infiel de Oséias. Esse casamento era para chocar a nação de Israel. Motivo, próximo ano. O motivo de o profeta casar-se com ela era puro e elevado. Oséias amava essa mulher. Deus usou a liberdade do ser humano para falar ao coração de Israel. Ele amava essa mulher. Ele dar-lhe o seu nome, Oséias dá o nome dele para ela, a sua proteção. Ele levá-la-ia da sua vida anterior, lavaria ela da sua vida anterior de degradação moral,
ao mesmo nível elevado que ele mesmo vivia. Tira ela daquelas condições de impura, de meretriz, e faz dela uma pessoa digna na sua companhia. Mas por que ele faz isso? Não é evidente que o matrimônio de Oséias com esta mulher impura ilustra o matrimônio de Jeová com um povo impuro? Teve Israel algo mais que o recomendasse ao amor e ao cuidado de Deus quando ele o tomou para si, do que teve essa mulher quando Oséias se casou com ela? Deuteronômio capítulo 9, verso 4 ao 6, Deus diz assim para Israel: o que vocês tinham a mais que me fez eu escolher vocês? Vocês eram mais numerosos? Vocês eram mais ricos? Vocês eram mais importantes? Não, vocês não tinham dignidade nenhuma, mas eu amei vocês, apesar de vocês ser quem for, quem são. Então, capítulo 1 ao 3 nos mostra esse casamento de um homem santo, de um homem justo, de um homem piedoso, de um homem reto, com uma meretriz, com uma mulher indigna, de um caráter dúbio, de um caráter obscuro. Pois isso nos fala da eleição de Israel e do Deus que a escolhe. É interessante, posto isso, os filhos nascidos desta união recebem nomes simbólicos dos juízos de Deus sobre a nação. Ele tem filhos, você pode ver isso no capítulo 1, verso 3. Então Oséias foi e casou com Gomer, filho de Bilém, ficou grávida, ele deu um filho. Depois, na sequência, vai ter mais 2 filhos. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. O primeiro filho é Jezreel, significa Deus espalhará. Esses filhos que Oséias tem com Gomer, eles são também, assim como a relação de Oséias e Gomer são uma ação profética, palavras de Deus, os filhos também são símbolos e ações proféticas do que vai acontecer com a nação de Israel. Jezreel significa Deus espalhará, um sinal da condenação, tanto da casa de Jeú como da própria nação de Israel. Vocês serão espalhados. Os filhos do profeta estão dizendo à nação, por causa dos seus adultérios, por causa dos seus roubos, por causa da sua violência, por causa dos seus crimes, vocês serão espalhados. Deus não tolerará para sempre a iniquidade de vocês. Vocês podem achar que estão tirando Deus para bobo, mas Deus há de encontrar vocês. Deus há de encontrar os vossos pecados. Vocês serão punidos, vocês serão espalhados. Jezreel significa isso, Deus espalhará. O segundo filho é Lo-Ruamá, significa desfavorecida, sinal da retirada da misericórdia de Deus pelo seu povo. Eu vou retrair a minha misericórdia e a minha graça sobre vocês. Os inimigos de vocês, os vizinhos de vocês, a Síria virá sobre vocês e eles vão ver vocês não estarão com a minha proteção. O segundo filho de Oséias e de Gomer significa desfavorecida, como um sinal profético que Deus tiraria a sua misericórdia temporariamente sobre as 10 tribos que estavam adorando a Baal, a Azera, a Astarote, servindo ao diabo. Deus ia punir eles. O último filho de Oséias e Gomer, verso de número 9, é Lo-Ami, que significa não meu povo. Não meu povo. Imagina chamar uns filhos assim, hein? Deus vai te espalhar. Desfavorecida de Deus. Não povo de Deus. Que coisa horrível, hein? Ele chamava isso para chamar a atenção dos seus vizinhos, dizendo: isso é o que o Eterno vai fazer para aqueles que o abandonam, para aqueles que o desprezam. Hoje eu não vou gritar muito,
Porque sábado eu tenho um casamento para fazer. Imagina, ele passa gritando o nome dos seus filhos dessa maneira, e o pessoal fica apavorado. O que é isso? O que está acontecendo? Como é que tu chama isso? E ele começa a explicar: isso aqui é apenas um sinal. Deus vai fazer isso com a tua família, Deus vai fazer isso com a tua casa, Deus vai fazer isso com esse bairro, Deus vai fazer isso com essa zona da cidade de Israel, com o povo de Israel. Deus espalhará. Vocês não são povo de Deus. Deus vai tirar a sua graça sobre vocês. Essa era a mensagem. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vemos essas mensagens do casamento e dos filhos de Oséias e Gomer. A segunda grande porção do livro de Oséias é do capítulo 4 até o capítulo 13. Nós vemos então a condenação de Israel. Pode botar aí para nós. Próximo slide, a condenação. Israel, a nação pecaminosa. Oséias começa a tratar de forma, agora propriamente dito, até aqui nós falamos de forma simbólica, de alegoria, o seu casamento, os seus filhos eram uma alegoria das ações divinas. Agora ele começa a transmitir a palavra de Deus de forma falada aos ouvidos da nação de Israel, a Israel, as 10 tribos do reino do norte. Condenação. Israel, uma nação pecaminosa. Os 3 primeiros capítulos, Jeová falou da infidelidade de Israel para com ele por meio de sinal do matrimônio de Oséias e os seus filhos, como eu já falei para vocês. Nos capítulos 4 a 13, fala em linguagem clara a toda a nação, mencionando os diferentes pecados que resultam na apostasia de Israel. E aqui é um pecado terrível que Oséias adverte: a apostasia. E Israel deixou de acreditar em Iavé e passou a acreditar em outra coisa. A apostasia não é um pecado apenas do nosso tempo, pecado já de muito tempo, desde a igreja antiga do Antigo Testamento, da igreja do Novo Testamento. E sim, é o pecado dos últimos dias. Como o pecado de apostasia é horrível. Quantas pessoas começaram bem na fé e terminam muito mal. Israel começou com sinais, milagres, maravilhas, mar se abrindo, coluna de fogo durante o dia, coluna de fogo durante a noite, nuvem durante o dia, conduzindo por 40 anos o povo no deserto, milagres e coisa gloriosa. O povo começou com a nuvem sobre o tabernáculo, orientando e dirigindo. Tanta gente começa bem, mas termina muito mal. O mais importante na vida não é como começa, o mais importante é como termina. O mais importante na vida não é como se começa, é como se termina. Tem gente que começou o ano, uma espiritualidade, jejuando, orando: pastor, eu quero me integrar mais na igreja, eu quero servir melhor. Cadê os tais? Começam bem, terminam muito mal. Vão apostatando, vão esfriando, vão paulatinamente esmurecendo, desanimando, vão cada vez mais enfraquecendo, e daqui a pouquinho começam a relativizar as verdades de Deus. Não, isso aqui não é tão sério assim, isso não é tão importante não, isso é coisa do pastor, isso é coisa da igreja, minha vida, minhas regras, minha casa, minhas regras. Ora, o que está acontecendo com a igreja do século 21? Oséias tem uma advertência quando o pecado de apostasia, de esfriamento, de esmorecimento, pessoas que começam energicamente, são poderosas um período do ano, daqui a pouquinho estão esmorecidas. Israel começou muito bem, mas até que Israel foi paulatinamente se afastando do seu Criador, até rejeitá-lo totalmente. E o pecado não começa da noite para o dia. Ninguém está pregando um dia, no outro dia está dormindo com a mulher do próximo. Não, meus irmãos, o pecado começa paulatinamente. Você começa a abrir concessões pequenas. Um pouquinho não faz mal. Ninguém está vendo. E você vai indo, até que você daqui a pouquinho está pecando contra o Senhor, descaradamente. Eu acho que eu tenho que pregar sobre Oséias mais.
Eu desconfio que eu tenho que pregar sobre Oséias mais sobre esse pecado de apostasia. Gente que abandona Deus sentado nos bancos da igreja. Porque Israel fez isso, continua adorando a Deus, só que também adorava a Baal. Os mesmos lábios que cantavam a Yahvé, o Shema, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor, é o mesmos lábios que oravam a Baal e dormiam com as suas prostitutas nos seus bacanais, nos templos de Baal. Que havia sacerdotes, prostitutas cultuais, onde Baal, que era o deus da fertilidade, prometia a bênção através de relações promíscuas e imorais. Israel começou muito bem, e agora traiu o seu Deus, o seu esposo, o seu Criador. Essa sessão consiste de muitos discursos difíceis de análise. Podemos resumir o capítulo 4 ao capítulo 13, as acusações de Oséias para com a Israel, a nação pecaminosa, da seguinte maneira: o pecado, a culpa de Israel e a exortação de Javé para que Israel se arrependa. Do capítulo 4 até o capítulo 13, nós podemos resumir, esse é o grande tema: pecado, culpa de Israel e exortação de Javé para o arrependimento. Uma lista dos pecados, rapidamente, apenas umas listas aqui, nós não vou poder entrar, apenas listar para vocês: idolatria, falsidade, capítulo 4, verso 1, você abra, deixa a Bíblia, corra, você sem ler mesmo, mas apenas acompanhe. Falsidade. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, falta verdade, vocês são hipócritas, vocês são fingidos, vocês aparentam ser uma coisa, mas são outra. Não há verdade, não há amor, não há conhecimento de Deus na terra. Licenciosidade, o verso 11. A prostituição, o vinho envelhecido, o vinho novo tira o entendimento. Se tornaram beberrões, viciados no vinho, em álcool, dependentes disso, escravizados. Licenciosidade, aquela ideia que tudo é permitido, tem licença para tudo, tudo é válido, tudo é permitido. Vida louca, né? Vida louca que diz, né? É vida louca. Bota lá um decalque. Eu sou do tempo que falava decalque no carro lá. Vida louca. Sextou, é dia de pirar a cabeça. Permissividade, tudo é permitido. Fala palavrão, palavra chula, baixo calão, efêmera. E vamos vivendo a vida dessa maneira. Capítulo 5, verso 2, homicídios. Os rebeldes profanam, os rebeldes se aprofundam na matança, mas eu castigarei todos eles. Nós vivemos num bairro de extrema violência. Qualquer moleque de 13, 14 anos bota um ferro na cintura e se acha machão, porque eu matei isso, eu fiz aquilo, eu sou o cara. Esse tipo de pecado sendo denunciado aqui, meus irmãos. Israel viveu nessa violência, essa violência que a gente está aqui, Israel está vivendo. Mata-se pelo bel prazer, mata-se o próximo, tira a vida do próximo pelo bel prazer. Deus está vendo isso. Capítulo 7, verso 1, roubo. Quanto tempo sarar Israel? Se descobre a iniquidade de Israel e a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade.
ladrões invadem as casas e bandos assaltam nas ruas. Violência, ladrões, abusadores, que coisa horrível. Essa era a sociedade desse tempo. Deus está olhando isso e está com nojo. As pessoas acham que o crime compensa. Há um dia em que Deus há de julgar. Houve um dia determinado por Deus aqui, o ano foi 722, Deus julgou Israel, as 10 tribos, e destruiu. Foi terrível, eu falei para vocês, alguns foram empalados, foram mortos. Teve um sítio de 3 anos e meio, não comprava, não vendia, não entrava comida, era horrível. Deus puniu e julgou. A Bíblia diz no Apocalipse que fora dos céus ficarão os adúlteros, os efeminados, os ladrões, os bandidos, os mentirosos. Todos esses ficarão lá fora dos céus, e a parte que lhes cabe é o inferno, o juízo eterno. Hoje o Deus de amor convida os homens: arrependam-se dos seus pecados, mas há um dia em que Deus há de julgar todas as obras dos seres humanos. Este mundo é o mundo de Deus, e Ele há de botar este mundo no plumo novamente. Opressão, capítulo 12, verso 7. Israel é acusado de tanta coisa malvada e perversa que tem praticado. Capítulo 12, verso 7. Como o mercado que tem nas mãos uma balança desonesta e ama a opressão, injustiça. Olha a injustiça que nós vivemos. O que é a classe política da nossa nação? O que são os ricos da nossa nação que oprimem o pobre? Escravizam, trabalham 6, 8, 12 horas a fio e ganham um salário mirrado. Deus vê essa opressão a fim das pessoas enriquecerem de forma injustas. Gente que sonega o imposto, gente que maltrata o empregado, oprime. Deus está vendo isso, e Deus está chamando Israel ao arrependimento, porque há de vir o dia em que Ele castigará, punirá essa maldade dos homens. Se os homens temessem a Deus, nós teríamos uma outra cidade. Nós teríamos o que Agostinho de Hipona vai chamar a cidade de Deus, a polis de Deus. Se a lei de Deus fosse a lei que governasse as nações. Os homens acham que Deus quer tolir a vontade deles. Deus é mau. Deus não é mau. Deus quer nos impedir que a nossa maldade nos destrui. A sociedade está do jeito que está, porque ela abandonou o seu Criador. Figuras de pecados. Vocês vão receber isso aqui hoje de noite aí. Pode passar. As figuras de Deus para o pecado. Aqui, antes de passar para o final, eu gostaria apenas de trazer uma questão sobre o baalismo, o culto a Baal, rapidamente. Acompanhe aí, por favor. A controvérsia entre Deus e Israel se baseava nas ideologias religiosas opostas do baalismo cananeu e o javismo hebraico. De acordo com a estipulação da aliança de Israel com Yahvé, a nação de Israel estava obrigada por juramento a adorar somente a Deus, cultuar somente a Deus, não ter outro Deus. O primeiro mandamento, o segundo mandamento deixa isso bem claro. O monoteísmo rígido foi ameaçado pelo sincretismo religioso resultante das concessões e da coexistência dos hebreus com os povos de Canaã, após a conquista incompleta da Palestina por Josué. A gente já viu isso lá em Josué 13, do 1 ao 7, e Juízes 1, 22 ao 35. Nós já estudamos esses dois livros, mas apenas eu quero relembrar vocês que quando Israel entrou em Canaã, ele não matou e não destruiu o culto e os povos que ali habitavam, que tinham todas as suas práticas perversas, e eram para eles exterminar, tirar deles, tirar do meio deles. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que Deus, Ele não é um genocida.
O problema de Deus não é que não pode um judeu casar com um não judeu. O problema não é racial. O problema, a questão é que o judeu não poderia casar com outro povo porque eles adoravam outro Deus. A questão aqui é religião. A questão não é racial. Aqui não tem nenhum problema com etnia aqui. O problema é que se os judeus casassem com alguém que adorava ao diabo, adorava a outros deuses, deuses falsos, deus mentiroso, essas pessoas, essas mulheres poderiam enganar os homens e eles cultuar esses deuses. O que aconteceu na história? Salomão está aí para dizer, Sansão está aí para dizer, e o povo de Israel está aí para dizer. Quando eles se emiscuíram com o povo que não era de Deus, a questão não era racial, é que eles foram conduzidos a abandonar a Deus. Esse é o problema. Porque a gente vê, especialmente no livro de Ruth, Boaz, descendente de Jesus, um das linhagens de Jesus, Jesus veio ser descendente de Boaz, casando com Ruth, uma moabita. Nós vemos a prostituta Raabe casando com um judeu. O problema não é essa questão de etnia, a questão é que o coração daqueles servos de Deus poderiam ser conduzidos à idolatria e abandonar o Criador. E aí é algo sério. O monoteísmo rígido foi ameaçado pelo sincretismo religioso, resultando da concessão. Eles foram abrindo concessões. Não, vamos deixar essas outras divindades também no nosso meio, vamos usar os ídolos, o culto falso, vamos deixar, eles foram permitindo. Quando nós não eliminamos os nossos adversários de forma integral no nosso coração, eles se tornam um perigo para nós. Israel foi abrindo concessões, e quando viu essas concessões que eles lá no livro de Josué e Juízes abriram, causou a destruição deles. Inevitavelmente, a coexistência de hebreus e cananeus levou ao casamento com eles e finalmente a adoração dos teus deuses, que esse é o grande problema. Eu vou mandar para vocês no grupo da igreja uma foto de como era um culto do baalismo. Finalizando o último tópico, restauração, reconciliação de Israel, a nação restaurada. O capítulo 14, 13 ao 14, nós temos a restauração do povo de Deus. Eu gostaria de pedir que vocês abrissem a Bíblia. Esse capítulo inteiro é maravilhoso, são só 9 versículos. Ele é maravilhoso, chamado para voltar ao Senhor. Capítulo 14 diz assim: Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento, convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, em vez dos novilhos, o sacrifício dos vossos lábios. A Síria não vos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus. Porque só em ti, ó órfão, encontra misericórdia. Vou curar a rebelião deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como um orvalho, ele florescerá como um lírio e lançará a sua raiz como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão ao seu esplendor. Será como a oliveira e a sua fragrância como o cedro do Líbano. Os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como o trigo, florescerão como a videira, sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas, quem é inteligente, que compreenda, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão, neles não permanecerão. 3 pontos eu gostaria de afirmar para vocês antes de nós orarmos. Embora Israel se tenha destruído por meio do seu próprio pecado, morrido como nação, Deus trará a ressurreição nacional. Que coisa linda. Você lembra de Ezequiel 37?
O que vês? Eu vejo um vale de ossos secos, um exército de mortos. Daí Deus pergunta a Ezequiel: esses mortos podem voltar à vida? Senhor, tu sabes. Daí, profetiza a minha palavra. E o texto diz: e quando eu profetizei a palavra de Deus, o Espírito deu vida àqueles ossos. Israel foi levado cativo pela Síria, foi morta, foi torturada, perdeu a liberdade, perdeu o título de nação, virou escravo. Mas Deus diz: eu vou vivificar eles, eu vou restaurar eles. Que coisa linda. Embora Israel se tenha destruído por meio do pecado e morrido como nação, Deus trará, porque Deus é fiel. Ele diz que por intermédio de Israel nasceria a semente da mulher. Israel era uma nação que jamais poderia ser destruída, porque o filho de Deus deveria vir dessa nação. Não interessa onde que ela fosse, Deus preservaria os judeus por causa do descendente da mulher que viria desta nação. Bendito seja o nome do Senhor. Segundo ponto: como alguém que ensina uma criança a orar, Jeová dá a Israel as palavras exatas que devem ser usadas para voltar a Ele. Orem assim, pensem assim, agem assim. Eu quero o bem de vocês, eu não quero o mal de vocês. Vocês estão caídos, vocês estão quebrados, pois vocês me abandonaram. Terceiro ponto da reconciliação da nação: assim que Israel estiver preparado com palavras de arrependimento, Jeová estará pronto com palavras de bênção e restauração. Deus jamais levantaria Israel novamente sem ele se arrepender. Deus não nos abençoa no pecado. Deus não nos salva no pecado. Deus nos salva do pecado. A restauração, a aliança só poderia ser renovada com o povo de Israel depois do julgamento, do juízo, da condenação, do exílio que eles foram levados para a Síria, da destruição, da fome, da guerra. Só poderia Deus restaurar mediante arrependimento. Deus não nos salva no pecado, Deus nos salva do pecado. A graça de Deus não é uma permissão, esse amor de Deus não é uma permissão para continuar numa vida mundana, secularizada. A graça de Deus não é um incentivo, o amor de Deus não é um incentivo para que a gente continue pecando. Se você ouviu tudo que ouviu de Oséias e acha que, então Deus me ama de forma incondicional e eu posso viver de qualquer maneira, você não entendeu nada. Nada, absolutamente nada. Sou escolhido, eleito, então posso fazer o que eu quero. Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto diz que Deus nos ama, a despeito de ser quem somos. E que esse amor me constrange, e esse amor me faz a viver para Ele de forma correta e adequada. O pecado matou Jesus na cruz, eu não posso amar aquilo que matou Jesus. Deus odeia o pecado, Deus odeia o roubo, Deus odeia a mentira, Deus odeia a idolatria, Deus odeia o erro, Deus odeia o engano, Deus odeia o adultério. Eu não posso praticar aquilo que Deus odeia. Algumas lições que a gente pode aprender desse estudo de hoje, de Oséias. O pecado causa morte e destruição. As 10 tribos foram levadas para a Síria, foram mortas, destruídas. Foram expulsos da terra da promessa, Canaã, a terra da promessa. As tribos foram expulsas para a Síria. O pecado causa destruição, miséria, mas a graça de Deus restaura. O pecado gera escravidão, perca da liberdade, morte, angústia. O pecado é um péssimo patrão. O pecado é um péssimo patrão. Você pode se enganar, você pode mentir para o teu pai, para tua mãe, para a tua igreja. Você pode dizer para ti, não, mas comigo vai ser diferente. Não vai ser diferente. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Primeira lição: pecado escraviza, o salário do pecado é a morte, tragédia. Segunda grande verdade que a gente aprende aqui: o amor incondicional de Deus. Por mais que nós extraviamos nossa vida, Deus é um Deus amoroso, um Deus gentil, um Deus cheio de graça, um Deus cheio de bondade.
Oséias apresenta Deus como esse Deus perdoador, um Deus paciente, Deus que foi traído, abandonado, mas que está disposto, sempre disposto, sempre disposto. Olha, se minha filha, o Ezequiel está aqui, minha filha está fazendo o cabelo, começou já cedo os preparativos. Se eles pecam, eles desobedecem, eu não deixo de amar eles. Ora, se eu, carnal, pecador, não deixo de amar meus filhos quando eles erram contra mim, por que nós temos noções que Deus, cara, que é santo, perfeito, quando nós quebramos suas leis, Ele nos ama menos? Ele vai ficar aborrecido, ele vai, que nem eu vou castigar, ele sabe que quebrar uma lei minha é complicado, é salgado para a pele dele. Deus vai nos corrigir, Deus vai nos disciplinar, mas Deus não deixará de nos amar. Até a disciplina é um ato de amor de Deus, porque Deus disciplina e açoita os filhos que ama. Aleluia. Se aprendemos essa verdade, Deus tem um amor glorioso, profundo, incondicional. Ninguém ama como Deus, ninguém é tolerante como Deus, ninguém é paciente como Deus, ninguém é tão perdoador como Deus, não é Deus tão cheio de misericórdia. Isso é uma lição maravilhosa. Deus é um Deus de misericórdia, de bondade, de doçura, de graça. E última lição: para que o favor de Deus nos alcance, é necessário que nós reconheçamos os nossos pecados e as nossas misérias. O profeta Oséias deixa isso bem claro no último capítulo do seu livro. A necessidade de arrependimento para que o favor de Deus, para que a bênção de Deus esteja de forma completa em nossa vida. Israel, volte para o Senhor, arrepende-se, abandone o pecado, volta-se para Deus. Tem muita gente que quer a bênção de Deus. Quero paz de Deus, eu quero a paz que o Evangelho dá. Eu quero o amor de Deus que dá. Enquanto você nutrir iniquidade no seu coração, enquanto você estiver aliado com uma vida desordenada ao Senhor, não terá. Mas rompa essa noite. Rompa. Isaías 40 diz: consolai o meu povo, diz o Senhor, pois a sua iniquidade foi perdoada, a sua culpa foi removida. Endireitai as veredas, aplanai os caminhos tortuosos. Haverá consolo e perdão, mas os caminhos têm que ser endireitados. Aquilo que é torto tem que ser endireitado. A necessidade de endireitar a vida para que recebamos a bênção e a graça de Deus. Não haverá restauração, não haverá avivamento sem quebrantamento. Não haverá avivamento, despertamento, restauração sem arrependimento, sem abandono daquilo que desagrada ao Senhor, sem mudança de vida. Vamos estar em pé no nome do Senhor Jesus. Oséias é o 27º livro do Antigo Testamento e de forma panorâmica nos brinda com essas verdades gloriosas acerca de Deus, acerca do seu povo, acerca do pecado, acerca do amor de Deus, acerca do arrependimento. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito e eterno, te louvamos, pois mais uma vez Tu nos trouxeste aqui para, nesta série de reflexão, de estudo panorâmico dos livros do Antigo Testamento, especialmente hoje o livro de Oséias, onde nós aprendemos o amor profundo de Deus, que nos encontra mesmo quando nós pecamos contra o Senhor. Nós já fizemos forças para fugir de Ti. Há muitos que aqui estão e que estão nos ouvindo, Senhor, que já fugiram de Ti, que fizeram força, Senhor, para fugir de Ti, mas o Teu amor é um amor glorioso, Senhor, nós Te bendizemos. Ninguém ama como Tu, ninguém perdoa como Tu, um Deus tão misericordioso, um Deus tão paciente, um Pai celestial, que nos olha como filhos, com piedade, conhece as nossas limitações, conhece nossas fraquezas.
Deus de Oséias, Deus do profeta Oséias, Deus de todo amor, que teus filhos aprendam a largura, a altura, a profundidade, o comprimento deste amor, que a igreja da Mário Quintana experimente toda a dimensão desse amor divino na vida e na história. Pai celestial, que nós possamos ver e aprender como Israel, Senhor, que foi levada cativa, que foi julgada, condenada, escravizada, porque pecou, porque abandonou o Senhor, trocou a Deus e Yahvé por Baal, por falsos deuses criados pela imaginação humana, um artífice, Senhor, que fez da árvore, Senhor, uma imagem e chamou de Deus. Israel se prostrou, sacrificou aos ídolos, Senhor. Senhor, que nós não venhamos pecar contra o Senhor, pois o pecado gera morte, Senhor. Quebra os ídolos do nosso coração, quebra os ídolos, os falsos deuses do nosso coração. Pedimos, ó Deus, quebra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a viver em arrependimento, que nós possamos viver numa postura, numa atitude de arrependimento, que o arrependimento seja um estilo de vida, Senhor. Nos dá quebrantamento, Senhor. Faz-nos enxergar, Senhor, os nossos erros. Senhor, traz à nossa mente, ao nosso coração, aos nossos olhos, os nossos erros, pois eles nos cegam, eles vão nos endurecendo, Senhor. Nos faz ser uma igreja quebrantada, Senhor, sensível, Senhor. Ó Deus, que sensível a Deus, sensível ao Espírito, sensível ao Evangelho, sensível à palavra, Senhor, e também sensível ao pecado, Senhor. Que nós não venhamos nos acostumar com uma vida em que o Senhor não está. Que o Senhor não nos permita viver confortavelmente na iniquidade, no erro, na transgressão, Senhor. Que o Senhor não nos dê paz, não nos dê sossego numa vida contrária à Tua vontade, Senhor. Mas nos dá quebrantamento, Senhor, no nome de Jesus, pois esse é o convite de Deus por uma vida restaurada, por uma vida animada, por uma vida fortalecida, por uma vida abundante, Senhor. É um convite para nós abandonarmos todo e qualquer tipo de coisa que nos rouba a fé, a força, o vigor, a santidade, a comunhão contigo, a romper com tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Deus. Senhor, nos quebranta, nos sensibiliza. Por Cristo Jesus oramos. Abençoa os teus filhos e as tuas filhas que aqui estão. Dê-lhes da tua graça, do teu poder e do teu Espírito para viverem dessa maneira, para viverem dessa forma. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco. Conduz-nos em segurança para os nossos lares. E ao orar nós dizemos que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Amém e amém. Estamos despedidos na paz do Senhor Jesus. Deus